Olá a todos, meu nome é Trubnikov. Alexander, você está no canal Nulliarder e hoje o nosso convidado é Andrei Pavlov, Boa tarde a todos. empreendedor, empresário, pessoa detentora do recorde mundial, sim, eu acho. Não, ele é o recordista russo em paraquedismo. Sim, é o recordista da Rússia. E 1.300, 1210 1210. saltos de paraquedas. Bem, quantos anos são esses? Eu calculei assim, são 4 anos. Você tem que pular todos os dias. 3 anos. Não, bem, eu estive envolvido nisso intensamente, comecei aos 15 anos de idade. Lá você só poderá fazer o curso depois de completar 15 anos de idade. Você com. Com 15 anos, saltou pela primeira vez? Sim. Puta merda. Então descobri que até os 15 anos você só pode saltar de paraquedas em tandem com um instrutor. Sim. E Aliás, há uma garota, ela detém o recorde de maior número de saltos antes dessa idade, em conjunto. Ela saltou mais de 100 vezes. puta merda. E aos 15 anos eu me encaixei nisso muito facilmente. Ou seja, nós fomos com os pais presentes. Seu pai está pulando ou algo assim? Não, não, meu pai não salta, mas ele me iniciou no esqui alpino quando eu tinha 3 anos de idade. E isso foi numa época difícil, era 1992. Basicamente não existiam esquis infantis na Rússia. Então ele cortou um par de esquis grandes para fazer esquis pequenos e fez um reforço, tipo, né, um furo. Sim, sim, sim. E assim foi, comecei a esquiar aos 3 anos e aos 10 anos comecei a andar de snowboard. Depois dos 10 anos eu praticava tanto esqui quanto snowboard. Ou seja, tenho uma experiência séria nessa área. Então, basicamente, você é bem próximo do esporte, pode-se dizer assim? Bom, com esportes radicais pode-se dizer que sim, sou bem próximo. E o que... Mais de radical, por exemplo. Tipo saltos, o que mais de radical? Eu sei que você está nessa. Kitesurf. Depois tenho PAD, este aqui. Licença de mergulho. Debaixo d'água? Sobre Quanto tempo demorou? a 40 metros. Para ser sincera, eu não gostei muito. Não senti nada de extremo. Tedioso. Prostituta. Esta é, na verdade, a história de um aposentado. Você simplesmente respira debaixo d'água, como normalmente faz na vida. Lá, a única coisa importante é monitorar a velocidade de subida, porque o nitrogênio que se dissolve as bolhas de ar, ou seja, grosso modo, você respirar a 20 metros e ele se dissolve no seu sistema circulatório, mas sob essa pressão você nem vê essas bolhinhas. Mas à medida que você sobe, a pressão diminui e essas microbolhas se transformam em bolhas reais e entopem suas veias. Ou seja, chama-se doença da descompressão. Ou seja, basta ficar de olho nisso. Mas existe um computador especial que lhe diz qual a velocidade necessária, Levantar? que medidas de segurança devem ser tomadas. Ou seja, talvez fosse interessante fazer isso onde houvesse alguns objetos subaquáticos, ou seja, em linhas gerais. Titanic, sim. Certamente. Mas Você não pode ir ao Titanic, é muito fundo e a pressão é enorme. Mas algum navio afundado ou alguns recifes muito interessantes. Eu só mergulhei no Egito. Bem, eu não vi nada com meus próprios olhos que já não tivesse visto usando máscara. Mas eu descobri isso por mim mesmo. Mergulho livre. O mergulho livre consiste em mergulhar a grandes profundidades sem equipamento de mergulho autônomo. Bem, quanto tempo mergulhou? não sou um freediver experiente, sou amador, mas já cheguei aos 15 metros. Caramba, 15 metros, pessoal. Isso é como um prédio de 5 andares. Eu ainda me lembro, foi mais ou menos quando eu estava na sexta série, por aí. Eu me lembro que comprava um extensor desses para antena, para colocar no telhado, e me perguntaram quanto eu precisava, tipo, para um prédio de 5 andares. No nosso apartamento, que era no primeiro andar, eram 15 metros. Eles mediram para mim, Eram exatamente 15 horas e nada mais. metros, mediram e foi o suficiente. Sim, não, antena. Apenas uma TV comum, eu entendi, para que ela captasse o sinal e não carregasse a parte de trás do dique ressecada. Sim, mas não é pouco, é muito pouco. Sem Tudo assim. acima. No máximo precisamos de uma roupa de mergulho e nadadeiras. E Cinto de chumbo especial. Bem, isto é, um cinto no qual são pendurados pesos de chumbo. para quê? Para que você tenha flutuabilidade neutra. Porque o fato de mergulho tem flutuabilidade positiva e você sobe um pouco. E você precisa ter um neutro para poder relaxar e mergulhar. Ou seja, grosso modo, você mergulhou 2 metros, soltou tudo e fica ali parado. Legal. E é para isso que serve o peso. Ou seja, quando você inspira, você tem flutuabilidade positiva. E você ajusta os pesos para simplesmente ficar parado no lugar desejado.
Por isso você mergulha, não é puxado para cima e fica exatamente naquela profundidade. E lá já existem regras completamente diferentes. Ou seja, não é só uma história de aposentado Você respira. debaixo d'água. Bem, em primeiro lugar, isso não é o mais difícil. Essa barreira relacionada a membranas, mas ela também existe no mergulho comum. Mas aqui, entende? É essa sensação quando você mergulha de repente, nem estou falando agora de 15 metros, estou falando de 6, 8, 10 metros. O que me fascinava nesse assunto era que você inspira o ar, mergulha a 10 metros. E aí você observa, normalmente isso acontece sempre no verão, com sol, e dá para ver claramente aquela coluna d'água pela qual o sol passa. Ou seja, você olha para cima assim e vê essa massa de água acima de você. Isso me fascina muito. E foi por isso que eu me apaixonei pelo freediving. Poxa, uma vez eu. Não queria subir? Não, não é isso. Distraiu? Aconteceu comigo um incidente sério. Eu nunca participei de nenhum grupo ou sessão de freediving, ou seja, eu simplesmente fazia tudo por intuição. E eu treinava em um clube de ginástica comum, onde havia uma piscina de 3 metros de profundidade. Isso era lá na Vernádica, e eu costumava ir até lá acompanhado de um amigo meu. E foi lá que eu acabei percebendo uma coisa muito interessante. Quando você satura o seu organismo com oxigênio, ou seja, quando você faz esse movimento aqui, com 5 a 10 dessas inspirações, você já consegue ficar mais tempo debaixo d'água e, consequentemente, nadar uma distância maior. E eu treinava a minha respiração toda vez que íamos à academia, ou seja, por exemplo, eu fazia 3 a 5 inspirações assim, mergulhava e pronto, marcava o tempo e toda vez era assim para mim, 2 minutos e meio. Ou seja, eu cheguei a cerca de 3 minutos e meio em média, ou seja, até 3 minutos e meio eu conseguia ficar debaixo d'água aprendendo a respiração, mas eu não conhecia o limite. Essa prática, no jargão profissional, chama-se hiperventilação pulmonar, mas eu só descobri isso depois do incidente. E que incidente foi esse? Uma vez percebi que depois de fazer 3 respirações profundas, consegui ficar não 2 minutos, mas 2 minutos e 20 segundos. Bom, estou falando de forma aproximada agora, porque já não lembro os números exatos. Isso foi, sei lá, uns 15 anos atrás. Depois, em outra vez, em vez de 3 respirações, fiz 5. E acabei me empolgando com esse assunto e comecei a. É assim mesmo. Eu já mergulhei e estou pendurado na borda. E eu pratico essa hiperventilação. Não sei, talvez você estivesse lá em um acampamento infantil ou no quintal. Havia uma história assim na minha infância, ou melhor, na nossa geração. Colocado para dormir. Aquilo é. A questão é a seguinte: você estava respirando, aí eles te sufocaram um pouco com toalhas e você perdeu a consciência. Sim, aconteceu. O que Isso já aconteceu comigo. Respirei fundo assim várias vezes. É isso aí, na próxima dose serei salvo. Estou de lado, eles só estão me colocando em campo o tempo todo. Cuspi água. Enfim, descobri que estava debaixo d'água. 6,5 minutos. Puta merda. Aqui. E por sorte tem um amigo, Sergei Malkoedov. Um abraço pra você. Obrigado pelo meu. Segundo aniversário. A propósito, quando foi seu aniversário? Você se lembra da data? Não, infelizmente não me lembro da data. Bem, talvez por sorte, não sei. Isso me saiu completamente da cabeça. Bem, Você anda de bicicleta e todo dia é como se fosse seu aniversário. e a questão é que ele caminhou pela lateral e simplesmente conversou ao telefone. Bem, ele sabia como tinham sido meus resultados e ele olha e vê que já passou de 3 minutos e meio. Algo assim meio estranho, largou o telefone e mergulhou com a cabeça. E ele olha, e eu aceno para ele debaixo d'água. E pronto, ele continua andando. Anda, anda, e já vê que passou de 6 mais de 6 minutos. Aí percebeu que tinha algo errado. E ele mergulha atrás de mim, mas acontece que eu só estava com uma cãibra. Eu estava assim, no fundo. Pareceu que eu estava acenando. E foi isso. Ele me salvou, me reanimaram e me mandaram para a UTI. Bem, na UTI eu me sentia bem, ou seja, não tive nenhuma consequência, mas na verdade, se tivesse mais uns 20 a 30 segundos, pronto, aí o córtex já começa a desligar e aí já era, como dizem. Caramba, isso aconteceu com você com quantos anos? Olha, eu devia ter uns 19 anos aproximadamente. 19 ou 20 naquela época. E agora, bom, já adiantando um pouco, o Andrei trabalha com negócios, ele tem, como dizer, um carro barato
que pode ser comprado de 10 a 20% abaixo do preço de mercado, assim se chama a empresa Pavlovkars. E vamos falar sobre isso um pouco mais tarde, continuem assistindo. Agora estamos apenas falando sobre você, de onde você é, por que você está aqui, ou seja, explicando tudo direitinho. Os carros são realmente incríveis, muito legais, dá para comprar de 10 a 20%, às vezes até 30% mais barato e aproveitar muito. Você pode até participar disso tudo, dá até para ganhar dinheiro com isso, né? Ou seja, se você tiver essa oportunidade, me conta, eu sei que você é moscovita, Sim, é mesmo? Bem, nascido. em Moscou, sim. E a indígena, sabe, é considerada como tendo 57 gerações, caramba. Não, não, então eu não sou nativo moscovita. Bem, pelo lado da minha mãe. Não, não, não sou moscovita nato. E a mãe? Meu pai é de Kuibychev, bem, ele veio de Samara, em Samara? mãe. Bem, Ela nasceu em Moscou, mas eu sei que suas raízes estão lá, seu avô está lá, na região de Tambov. sim, todos aqui são recém-chegados, ou seja, a probabilidade de um moscovita nativo ser de apenas 1% é pequena. São esses que vêm para o estúdio agora. Pois é, e mesmo assim não é garantido. E mesmo assim não é garantido. Se for considerar até 7 gerações, É que dificilmente alguém sai de Moscou agora, sabe? Ou seja, eles vieram para Moscou há muito tempo, talvez 10 anos atrás, 10 gerações atrás. Você com o esporte, você no caso é um maximalista, né? No esporte, 1.210 mergulhos debaixo d'água com cilindro, sem cilindro não tem graça, ou seja, até o limite e assim por diante. Por um segundo, olha só. eu Na verdade, ou seja, só depois comecei a estudar essa terminologia, todo esse tema do freediving, já depois desse incidente, descobri que isso se chama blackout. Ou seja, acontece justamente por hiperventilação excessiva dos pulmões. Ou seja, basicamente é o mesmo efeito que a gente experimentava na infância, quando era sufocado com uma toalha, só que nesse caso a pressão da água fazia o papel da toalha. Ou seja, você mergulha 1 metro e sente exatamente como se aquela toalha apertasse o seu plexo solar plexo solar e você simplesmente apaga. Bom, foi assim que eu entendi para mim mesmo. Pensei, ainda bem. Isso não aconteceu a 10 metros de profundidade. Lá, não teriam me alcançado. bem, você sabe, há muitas pessoas que mergulham a 10 ou 15 metros. Ao menos ele vai mergulhar e também vai mergulhar para se salvar, por assim dizer. Ou seja, para mim, claro, esta foi uma lição à beira da morte, em essência. Você anda de bicicleta, Sim, eu ando de bicicleta e tenho isto em. de calções, transando de camiseta. Acabei de ver o vídeo. Ele é de Gelendzhik, de onde você é. Eu passei por uma situação semelhante. Eu mesmo estava em Gelendzhik e precisava voar urgentemente para Moscou, em Kniz. Você precisava ir a Sochi. Sim, eu precisava chegar a Adler, ao aeroporto. Ou seja, eu tinha o seguinte: saí cedo na quarta-feira de manhã para Adler, que fica a 300 quilómetros de estrada sinuosa. É como se você estivesse numa pista de MotoGP. Shorts. Sim, um voo. Um dia em Moscou e um voo de volta e 300 quilómetros de volta. Aqui está. Uma moto de 1000 cc. Cerca de 200 litros, eu acho. Com esse tipo de piso, bem, eu raspo, quer dizer, as bordas das botas, elas raspam no asfalto. Bem, é tipo com 3 terços e balanço dianteiro traseiro. O Andrei, o viciado em adrenalina, tipo, pode ser regravado. Bem, Talvez, talvez. 1.210 vezes apenas com um paraquedas. Bem, para mim, sabe, ainda está intimamente ligado aos negócios, porque essencialmente este é o primeiro dinheiro de verdade que ganhei. Sim, E isso foi, eu achava que tinha 13 anos, mas depois acabei calculando. Eu até, bom, escrevi no grupo que você conhece e depois corrigi, porque, para ser sincero, isso foi aos 14 anos. Ou seja, eu fiz uma negociação vendendo flores no dia 8 de março. A mãe da minha melhor amiga tinha uma floricultura. E eu encontrei alguém para atender uma grande encomenda de uma empresa que fabricava brindes corporativos para mulheres. Legal. Ou seja, havia 5.000 tulipas e 5.000 rosas e eu ganhei 5.000 com isso. dólares. 5.000. Dólares? Sim, puta merda. E- E a primeira coisa que eu, Então a taxa era 30, certo? ou menos, isto é 2003. Sim, foi isso que me confundiu. Era 2003, mas descobri que eu já tinha 14 anos. Bem, a primeira coisa que me veio à cabeça foi comprar alguma coisa com esse dinheiro. Moto esportiva. 14 anos. Sim. E entende, no fundo, nenhum pai em sã consciência jamais aprovaria a compra de uma moto esportiva.
Mas eu não pedi permissão para a minha, avó, eu simplesmente fui lá e comprei. Aliás, eu meio que, bom, não é que fui enganado, mas eu sempre gostei da marca Aprilia e eu completamente obcecado queria uma Aprilia. E, eu também queria meio que burlar o sistema, porque não sei como é agora, mas antigamente, se o veículo tivesse 50 cilindradas, você podia andar sem carteira de motorista. E eu inventei uma história para mim mesmo, que eu compraria uma Aprilia RS 250, tiraria o número 2 e todo mundo pensaria que é 50 cilindradas e eu poderia andar sem carteira. Mas obviamente qualquer pessoa, bom, que entenda pelo menos um pouco, e os policiais de trânsito, eles também não são tão ingênuos assim, né? na verdade nem um pouco, né, Ele vai perceber só pela largura do pneu traseiro que não é uma moto de 50 cilindradas. um pneu desse tamanho. Bom, ele já é mais largo, claro, não é como numa 1000 cilindradas, mas também não é como numa 50. Então foi isso que coloquei na cabeça. Além disso, eu queria mesmo uma Aprilia, eu gostava dessa marca italiana. E pronto, encontrei pessoas que entregam veículos do site mobile.de da Alemanha e foi isso, encomendei essa moto. Bom, encomendar. Eu encomendei. Mas o que eu percebi para mim mesmo é que o veículo ainda exige dinheiro para manutenção. E eu gastei todo o dinheiro. Clássico, clássico, clássico. Mas Aqueles eram os anos, ou seja, 2003 não é como agora. Ou seja, para fazer o pedido para si mesmo, algumas peças sobressalentes, você vai até um tal de moto e eles te dão. São catálogos muito grossos e você pesquisa nesses catálogos. o que Você precisa disso. Especialmente para uma motocicleta tão exclusiva como a Aprilia RS 250. Ou seja, as únicas motocicletas em uso eram as Yamaha Pfizer 600 e Honda CBR 600. É possível encontrar algo em estoque, como pastilhas de freio. Em abril isso acontece sempre. Catálogos, encomenda, tempo de espera de 40 a 90 dias. Além disso, ainda preciso de dinheiro. pagamento antecipado. Sim, sim. Ou seja, para isso é preciso dinheiro. Eu tinha medo de pegar uma 600, achava que era muito perigoso e tudo mais, mas descobri que uma moto dois tempos de 250 cilindradas na verdade é muito ágil, justamente por ser dois tempos e leve. Na verdade, não há diferença na aceleração até certo ponto. Nenhuma. Enfim, a primeira adrenalina você começou a sentir aos 14 anos. Bem, de fato foi quando começou a correr de verdade. Acho que na verdade foram os esquis de montanha aos 3 anos. Mas aquela sensação forte mesmo, sim, foi aos 14 anos. Mas antes disso eu já andava em vários tipos de mobiletes, ou seja, eu já andava em todo tipo de mobilete. E por isso esse tipo de coisa com transporte de duas rodas. Eu já conhecia para mim mesmo. Eu até já fui atropelado. Um carro me atropelou uma vez. Suzuki. Eu tinha uma mobilete, mas eu me lembro que a primeira vez que sentei numa moto foi uma experiência absolutamente inacreditável, realmente única, porque Eu, eu simplesmente não conseguia acreditar. Pensei, meu primeiro pensamento foi: sim, isso é uma máquina de matar. Porque, bem, a aceleração era tanta, ou seja, depois do que eu já tinha dirigido antes, aquilo me parecia uma velocidade simplesmente de outro mundo. olha, então você já conhece tecnologia faz bastante tempo, né? Ou seja, se agora formos passar suavemente para o nosso assunto principal, Sim, se formos falar sobre o que faço agora, na verdade, esse negócio no qual entrei não era nada óbvio para mim. Ou seja, se alguém me dissesse, sei lá, 6 meses atrás que Andrei, você vai trabalhar com carros, eu teria achado que era loucura. Mas digamos que em 2010 eu tinhas a empresa mais antiga que existia, uma agência de publicidade. Inicialmente tratava-se de uma produção em vídeo, para que mais tarde adicionou o formato digital, estúdio de produção e promoção de websites e estúdio de design. Ou seja, essas três áreas formavam quase uma agência de publicidade completa, porque também oferecíamos serviços de criatividade, prestávamos, trabalhávamos com alguns freelancers. Alguém da nossa equipe era muito bom em criar ideias criativas. E de forma curiosa, a nossa produção inicialmente se conectou com carros. O primeiro lugar para onde fomos chamados, um evento sério, foi o roadshow do Egor Landroer. quem eram os protagonistas lá? Naquele momento não havia ninguém. Esse ator não estava lá? Não, vou explicar mais adiante. Era um roadshow. Roadshow é um evento em que trazem um carro e alugam algum lugar onde é possível mostrar todas as suas capacidades técnicas.
Normalmente é algum aeródromo antigo, lá Correm, pulam, correm por aí. eles correm com instrutores profissionais, ou seja, isso foi em São Petersburgo, alugaram um aeródromo, trouxeram 20 Jaguars em caminhões de cegonha, montaram tendas, serviço de buffet, ou seja, ostras, enfim, um serviço de buffet de alto nível. Então, Havia uma tarefa. tinha garotas lá? Sim, sim, lá estavam as garotas e os clientes, que eram clientes da Land Rover, porque nós entramos nessa empresa justamente quando eles começaram, ou seja, eram vendidos apenas 200 Jaguars por ano, isso não é nada. Ou seja, eles começaram a construir a rede de concessionárias nas lojas da Land Rover. E você foi lá como profissional de marketing, certo? Ou seja, como uma empresa de marketing. Não, nós já tínhamos produção, mas na época estávamos realizando apenas projetos pequenos. Um amigo muito querido me contratou, Nikolai Zaitsev. Um grande olá para você também. Ele trabalhava para uma empresa que prestava serviços para Jaguar Land Rover. Eles organizaram cursos de direção extrema em Tushino, ou seja, tratava-se de um contratado terceirizado, ou seja, antes de existir essa essência que se compra, Jaguar, mas permaneceu lá até que a empresa deixou a Rússia. Ao comprar um Jaguar novo, você ganha cupom de conclusão do curso de direção extrema. Eu tinha um BMW igual a esse, experiência de direção. Eles têm, não é? Você também pega um BMW e tipo, Nós também trabalhamos com essa escola, eles são nossos clientes. Aliás, é uma história muito legal no geral. Bem, a mesma história aconteceu com a Jaguar. E Essa empresa, além de fornecer instrutores para toda essa história, também realizou o Roadshow. Ou seja, o Roadshow é um teste prático para os clientes em alguma cidade, geralmente com mais de 1 milhão de habitantes, para demonstrar as possibilidades de atrair e vender um carro. e Eles organizaram essa turnê em São Petersburgo e havia a tarefa de tirar fotos no evento e entregá-las imediatamente aos clientes em uma moldura. Também era necessário filmar o próprio evento. Eu disse ao Nicolai que fazia o orçamento e contratava os outros fornecedores. Vamos nós mesmos filmar. Porque olha só o que a produtora anterior com quem vocês trabalham está filmando para vocês. E foi um momento de transição tão marcante quando as câmeras DSLR surgiram pela primeira vez. Antes disso, tudo era filmado em DVCam. Essa era a dimensão do projeto. Esta é uma imagem quadrada como esta, 640 por 640. E descobrimos que o que aconteceu? E nós chegamos voando com essas câmeras Canon 5D Mark II. os melhores. E esta é uma imagem em Full HD. Ela é tipo, bem, não exatamente cinematográfica, mas quase. E Foi aqui que nos separamos, por assim dizer. o mercado. Sim, nós entendemos. Como isso chegou a você? Quer dizer, bem, de onde veio isso? Porque de repente, hein? Sim, é verdade. Caramba, na verdade estamos. Bem, quantos anos você tem? Disse? Você trabalhou em uma agência de marketing por 15 a 16 anos? Bem, por 12 anos eu trabalhei especificamente nesta agência de publicidade. Em 2022, de repente, quase todos os clientes da Rússia saíram, então eu mudei para uma agência de marketplaces. Ou seja, vendi ela em 2023. Ou seja, no total trabalhei com agências por 13 anos. 13 anos de idade. Olha, esta é uma experiência incrível. Bem, ouvi dizer que você tem tido resultados bastante positivos. Ou melhor, mais ou menos, não é? Vamos passar a falar dos carros. Vamos lá, vamos lá. Sim, porque são negócios. O curioso é que nossa principal carteira de clientes e aqueles que já deixaram a Rússia são justamente empresas globais do setor automotivo. Aqui. Mas vender carros, ou seja, embora na verdade eu tenha participado da venda de carros. Sim. Você, Criei conteúdo para eles. eu fazia o conteúdo. Ou seja, de fato, se você, por exemplo, entrar no canal Jaguar Rússia, todos os vídeos de 2011 a 2022 foram filmados ou adaptados pela minha empresa. Olha, isso é sensacional aqui mesmo. Esse é o resultado. Resumindo, agora vocês não têm exatamente uma concessionária própria, os caras compram os carros. Quais são as funcionalidades? Compra de carros para quem precisa vender o carro com urgência. Com um desconto de 30%, estão prontos para comprar imediatamente, certo? Em teoria, comprar? Bem, a ideia é essa. A pessoa que precisa de dinheiro urgente, sabe? Acontece em várias situações. Precisa sair do país, ou então, sei lá, perdeu dinheiro jogando cartas. Enfim, tudo pode acontecer. Eles precisam conseguir dinheiro urgentemente, então vão até uma casa de penhores. Lá, a casa de penhores oferece no máximo 50% do valor. Nós oferecemos 70 a 80% do valor. Então, esse é um ponto. Este é um deles. Segundo,
Em segundo lugar, de um modo geral, estamos a navegar num campo bastante interessante. Quer dizer, eu nem tinha reparado nisso antes. Ou seja, existem frotas de veículos de empresas muito grandes. Por exemplo, Bem, por exemplo, Rosrester, digamos que existam empresas de serviços e empresas de leasing. Eles têm um problema muito sério para vender os carros que tiraram de circulação, ou carros que foram apreendidos de inadimplentes. sim, Isso. eles param em algum lugar. Depósitos. Sim, eles ficam parados em algum lugar lá e precisam urgentemente tirá-los do seu balanço. E o KPI dos funcionários é fazer de tudo para vender esses carros. Isso. Mas normalmente eles os colocam à venda pelo preço de mercado e a velocidade com que eles são vendidos, bastante lento. E os saldos só tendem a aumentar. Sim, sim, sim. São necessários pagamentos. Fazer. Nós, como atacadistas, temos condições especiais lá. Porque compramos não um, mas dois carros. Compramos 10, 20, 30 de maneiras diferentes por mês. Como acontece com muitas coisas, é uma grande coisa. Não, bem, não é por mês, mas varia. Digamos que encontrei alguns lotes interessantes de uma empresa. Estamos recrutando 5, 10, 15 carros. Ou seja, você pode imediatamente, Aproximadamente 3 dias para comprar, certo? Sim. Copiar tudo. consequentemente, somos valorizados nessas empresas e por isso recebemos um bom desconto. Ou seja, é um desconto tal que tanto nós ganhamos quanto os clientes para quem vendemos compram esse carro abaixo do preço de mercado. Algo em torno de 10 a 20%. Bem, no mínimo 10%, no mínimo, mas às vezes chega a 30%. Ou seja, sabe, cada carro é como se fosse um projeto separado. Ou seja, dá para tirar 10% do preço de mercado imediatamente, logo de cara. Depois também depende, se compraram 3 carros, 4, aí já entram condições próprias. Ou seja, cada negociação é como um pequeno projetinho que discutimos financeiramente com o nosso cliente. Lá, principalmente, né, são carros de leasing e assim por diante. Ou seja, vocês os pegam quando já estão sem nenhum tipo de ônus. Ou seja, não haverá problemas com o carro. Esse é um ponto importante. Não, eles podem, no momento em que estamos escolhendo, ainda ter o ônus, mas no momento em que já vamos buscá-los, eles já estão livres. Por isso, esses prazos. Ou seja, desde o momento em que, por exemplo, a pessoa nos dá o adiantamento, até o momento em que pegamos o carro, passam-se de 20 a 40 dias, justamente porque estão em andamento os procedimentos. Em alguns casos é a liberação, em outros a retirada de apreensão e assim por diante. Vocês, Tem seus próprios advogados, tudo isso, certo? Sim. uma equipe inteira trabalha nessa questão, mas como regra, eles saem limpos, ou seja, em princípio, então, Ou seja, os clientes não se preocupam com isso. Sim, não se preocupam com nada disso. vocês assumem essas dores. Ou seja, essa é a linha de atuação com a recompra privada. Nós começamos isso há pouco tempo. É justamente aí que são necessários advogados que verificam toda essa questão. Nem sei se posso chamá-los de advogados ou não. Simplesmente temos um membro da equipe que, seguindo um determinado algoritmo, sabe como verificar a regularidade desse carro. Quando pegamos de grandes frotas, normalmente, em primeiro lugar, eles têm responsabilidade como pessoa jurídica. Eles fazem tudo por conta própria, só para que a gente não entre com um processo contra eles. Arrendamento. Firma. Sim, empresas de leasing ou grandes empresas que possuem frotas enormes, sim, sem problemas, eles fazem de tudo para nos entregar um carro limpo. Mas só agora começamos a lidar com particulares, porque tínhamos propostas de arrendamento suficientes. Não lidamos apenas com carros novos, mas também com carros que sofreram acidentes e apresentam defeitos. Bem, digamos que eu tenha um para-choque danificado, mas no geral nada de especial, certo? Mas a empresa ou a seguradora pode, por exemplo, vender muito mais barato. Se fosse perda total, ela venderia esse carro por 4. Consertar esse carro pode custar 1 milhão, por exemplo, entende? Os olhos têm medo de fazer as mãos. Na verdade, é assim que se olha visualmente. Bem, é meio brutal. Lembra de como olhamos para o carro, não é? Ou seja, a situação lá está terrível. E Andrei diz: bem, precisamos restaurar 1 milhão aqui. E lá é imediatamente 1 milhão mais barato, digamos, os caras entendem. Bem, Essa é, na verdade, uma história muito interessante. Eu, por exemplo, antes também me preocupava com isso, sabe? Ou seja, depois percebi para mim mesmo. Por que eu fico olhando no Autotech? Quer dizer, é o caso em que, por exemplo, você consegue um X5 por 2 a 3 milhões mais barato e você compra para si mesmo, não para um futuro comprador.
Bem, por que não? Ou seja, é como se você dirigisse um carro ou dirigisse um relatório do Autotech. Você precisa se fazer essa pergunta. Eu, por exemplo, parei de me preocupar com isso, mas provavelmente esse momento de virada aconteceu quando comecei a trabalhar com isso. Na cabeça da maioria das pessoas, elas andam como se não estivessem em um carro, mas sim em um relatório do Autotech. Bem, tipo, sabe, eu compro por esse preço e revendo por outro, mas o mais importante é não arranhar em lugar nenhum, ou seja, não registrar nenhum acidente, algo assim. Bem, Eu também reparei nisso. Quando você compra um carro, digamos, mais barato, e tipo, você basicamente sabe que ele tem alguns defeitos, você o usa ao máximo, simplesmente não se preocupa com isso. E você usa o carro em 100% do seu potencial. Eu percebi isso em mim mesmo, e você realmente aproveita ao máximo, diferente de quando fica todo preocupado com o carro. Ai, agora eu risquei alguma coisa ali, porque, por exemplo, se o airbag do carro disparou, mas não foi um acidente tão grave assim, muitas vezes o carro já é considerado perda total. E as pessoas, se veem o airbag do volante disparado, acham que pronto, é fatalidade. Na verdade, isso não é. é o conserto mais caro. É fácil de resolver e ainda te dá a chance de comprar o carro 30 a 40% mais barato. E no geral, dá para dizer que você nem precisa se preocupar. Ou seja, na verdade, se pegarmos um carro de seguradora, esse é o melhor cenário possível. Nunca foi um carro que sofreu uma batida forte, só bateram na traseira ou deram uma encostada na traseira. No meu caso, foi só um pouco. Quando deram uma leve batida na frente, isso não afetou a geometria, mas o airbag disparou e o carro foi considerado perda total. Esse é o cenário mais ideal possível, seja para o cliente, para si mesmo e assim por diante. Ou seja, é realmente um achado. Olha, comigo foi praticamente a mesma coisa, no fim das contas. Ok? Ficou claro sobre os carros, de onde vocês os pegam, o algoritmo de ações está entendido, ou seja, teoricamente dá para comprar carros baratos através de vocês. Olha só, pessoal, em teoria o podcast vai sair daqui a 1 mês e meio, talvez 2 meses, e até lá eu sei que o pessoal tem essa ideia de criar um site com recompensa por indicação, com divulgação, ou seja, você pode recomendar para seus amigos e comprar. Bom, onde será possível comprar um carro lá, né? Consequentemente, indicar e ganhar dinheiro com as recomendações. Se ele estiver pronto até lá, o link estará na descrição. Se não estiver pronto, o link estará na descrição de qualquer forma. Só deem uma olhada, conheçam, vejam e tudo mais. Vamos em frente. Vamos lá. Liga aí. Eu sei, aliás, que você já teve muitos carros de corrida. Bem, aí está. Bem, eu não tinha de corrida, eu tinha. Era. Adoro o Opel 6. Este foi provavelmente o meu carro favorito em Yakuzovo. Quantos cavalos havia? O modelo 645 tinha 333 cavalos, o M6 tinha 507 e o 650 tinha 367 cavalos. Mas Isso é daquela época, quando foi? Nos dias 9 e 10 eu. isso aconteceu lá no ano de 2021, bem naquela época. Sobre carros velozes, sobre toda essa história, sobre negócios e como ganhar dinheiro. Digamos, ontem eu sou um investidor, certo? Ontem, como investidor, investi uma certa quantia de dinheiro, certo? E lá eu tenho um ciclo de negociação, só pude investir por um curto período de tempo. O ciclo de negociação é, digamos, 2 semanas. E aí, pessoal, me deram 3%. Ótimo, de verdade. Em média, vocês oferecem 5% aos investidores, certo? De 3 a 5, Vou-te explicar os detalhes agora mesmo. Ou seja, temos investidores diferentes, mas fechamos um acordo com o investidor principal de que serão 5% em 40 dias. e Então, a cada dia, isso representa 1,40% de 5% do atraso. Porque se for uma máquina, então o que acontece se for esta limpeza? E todo esse processo burocrático levou mais de 40 dias. Bem, este é um caso raro, mas acontece. Em seguida, pagamos o investidor. Recompensa monetária, ou seja, em princípio é benéfico para ele que haja um atraso, ele não perde nada. multar. Ele só recebe os juros ou pode sacar o dinheiro a qualquer momento após o fechamento do negócio? Ou seja, se ele investir em um carro específico, pode sacar o dinheiro integralmente? Sim, ele pode levar o dinheiro todo, mas que sistema temos? Temos um investidor principal e quero continuar com ele. Continuem trabalhando juntos porque nos sentimos muito à vontade um com o outro e entendemos o que precisamos. Temos planejados eventos sérios para a expansão da empresa.
Ou seja, com o investidor principal, continuamos trabalhando como antes, mas qual é a essência disso? Eu não posso pegar dele dinheiro que eu não vá continuar girando. Agora ele financiou até um valor bastante alto, com o qual já conseguimos vender um carro, recebemos o dinheiro e investimos no próximo. E pronto, já estamos dando voltas em círculos, mas às vezes temos projetos como o que aconteceu recentemente e ele era necessário, 5 Toyota Camry. O acordo é o seguinte, bem, para mim é de 10.500. Recebi um adiantamento de 1,5 milhão, preciso de 9 milhões para financiar toda essa história. Não posso aceitar isso do investidor principal porque ele gera custos para a empresa. 4,5%. O primeiro negócio essencialmente não gera prejuízo. Ele só está interessado em refinanciar. Assim sendo, às vezes preciso de investidores terceirizados que me fornecem dinheiro apenas para um negócio específico. Fechei o negócio, é isso, dei a ele 5%. Em um mês, como se vê. Bem, até 40 dias. Nós também concordamos com isso. Por exemplo, ontem houve um caso assim de 40 dias, 5%, então cada dia de atraso. Milésimo. O resultado foi 0,0125. 0,0125. Além disso, tudo está em contrato. Estou correto? Sim, está estipulado em contrato e entregamos os documentos da classe S à 223ª pessoa como garantia. E isso é tudo. Ele possui toda a documentação necessária e elaboramos um contrato para ele. Compra e venda para este carro. Por Precaução? Sim, por precaução. Na verdade, acabamos comentando. O seguinte, ou seja, Se algo acontecer, tem garantia, né? Sim. há garantia. Ao mesmo tempo, temos alguns carros em estoque. Ontem, por exemplo, trouxemos o PTS e documentos no valor de 16 milhões, embora só precisássemos de 9. Então, combinamos o seguinte: 40 dias, 5%, depois mais 40 dias, aí vem esse dia de atraso. E se entendermos que já se passaram 80 dias, vendemos o carro que está em garantia com ele. Ou seja, fisicamente não entregamos o carro para ele, porque isso seria simplesmente inconveniente. Ele só tem um pacote de documentos que bloqueia para nós qualquer operação com esse veículo. Em princípio, a essência está clara. Em média, fica mais ou menos na faixa de 50% ao ano. Quase isso. Eu, Eu só fiz um cálculo por alto. sabe, houve momentos em que até viajamos juntos. Quando foi que saímos? 29 de outubro. Partimos no dia 29 de outubro e então surgiu um acordo em que eu não podia aceitar dinheiro dos principais investidores porque tudo aconteceu muito rápido. Aliás, tratava-se de um resgate urgente para os tuaregs. Enquanto dirigíamos, encontrei o dinheiro. Hoje este tuareg já vendeu tudo. O que temos hoje? 7 de novembro. O ciclo de transação é de 9 dias. 9 dias. Quanto o investidor ganhou? 5%. 5%. Sim, mas são histórias isoladas, embora também aconteçam. Isso já está meio que combinado. Quer dizer, inicialmente concordamos com um prazo de até 40 dias, se a sorte acontecer assim. Então a sorte acontece para tudo, mais ou menos. Ok? Ou seja, na verdade, essas transações também exigem, em teoria, investidores. Quando vocês vão organizar um grupo de investidores, por exemplo, agora vamos colocar um link na descrição deste vídeo. Será um canal no Telegram. Sim, isso. Será um canal no Telegram. Ou seja, agora já começamos a comprar carros para estoque. Ou seja, tudo o que eu contei antes eram carros sob encomenda para o cliente. Com Um pagamento antecipado. Sim. o cliente nos dá 15%, o restante eu financio e pronto, quando o carro chega fazemos o acerto total. Esse é o nosso principal modelo agora. Com os investidores, tivemos uma conversa sobre como expandir o negócio. Entendemos que agora vamos construir nosso próprio serviço. Eu sugeri para a segurança, já que montar um serviço próprio exige investimentos de capital mais pesados, Eu. sugeri fazer alguns carros, testar, restaurá-los em oficinas terceirizadas e vender para analisar a economia de todo esse processo. Os investidores gostaram dessa ideia. Decidimos que vamos fazer assim com 4 carros. Houve um incidente no sentido de que estávamos comprando carros para este projeto. Eles não tiveram tempo de se dedicar a este projeto e as unidades foram vendidas imediatamente. Ou seja, nós os compramos que E, na verdade, a demanda é muito maior que a oferta. Estou entendendo corretamente neste momento? a respeito de sobre o trabalho especificamente com carros batidos, sim,
Por isso, agora estamos lançando um site para a busca de carros de pessoas físicas. incluindo os batidos, inclusive. Sim, inclusive os batidos. Entregar o seu. O carro não como garantia, mas como, tipo, no penhor, se você precisa de dinheiro urgente, pode procurar vocês. Ou seja, isso deveria estar lá. Algumas subdivisões no site. E, consequentemente, novamente, se for implementada essa ideia que vocês estão planejando, sim, a de indicação, né? Então, por exemplo, meu amigo, ele bateu o carro, né? Eu. Sei que o dele está em bom estado. É um Lexus. Vamos supor, né? E ele não tinha seguro, né? Se ele não tinha seguro para poder consertar, precisa de alguns milhões ali, mas visualmente dá para ver que só o farol já custa uma fortuna. Sim, ou seja, dá para ver que ele não vai conseguir bancar, por exemplo. O salário dele é de uns 150 mil rublos. Ele teria que economizar por 2 anos para consertar, então ele acaba entregando o carro. Vocês avaliam, definem um valor, fazem os reparos rapidinho e, consequentemente, vendem. Olha, é um caso interessante, inclusive. Sim, é um caso legal. Tem muita gente assim que quer ganhar dinheiro com a gente. Bem, o mais simples é: se você não entende nada de carros, não tem experiência, nem tente brincar de revendedor ou de alguém que vai restaurar o carro e vender. Isso é exatamente como começar a minerar criptomoedas. Se você não entende disso ou começa a fazer trade sem entender, você simplesmente vai perder dinheiro. Nesse contexto, é importante ser bem informado, ter contatos nos serviços ou oferecer seus próprios serviços. Bem, vamos tentar. Há muitas pessoas assim que nos procuram. Cheguei a ter alguns clientes, isto é, Sim, e quando lancei, apareceu uma pessoa. Meu parceiro logo disse: Poxa, ele só quer brincar, não perca tempo com ele. Mas para mim é interessante passar por isso, vivenciar tudo isso. eu Eu gastei tempo, mas acabou que a pessoa só queria experimentar. Ele vê, ou seja, ele vê o preço baixo, vê que dá para ganhar dinheiro e meio que quer participar disso. por exemplo, né, o caso do S-Class 223. Ou seja, o preço dele é 4 milhões de rublos em estado não restaurado. Ou seja, está completamente destruído. 223º grau, este é o último corpo. Sim, 223º grau. Ou seja, se o mercado é de 9.500 ou mais, um profissional que fizer isso irá restaurá-lo por 2 milhões de rublos. Isso significa que custará 2 milhões pronto para morar para que esteja em perfeitas condições. iniciante há 4 anos. Novato, vou descontar agora mesmo. Aqui está um caso com um 223, um homem o comprou de nós. Por 4 e eu nem consegui restaurá-lo e obter uma peça de reposição. Ou seja, eu simplesmente não conseguia e ele nos vendeu de volta com desconto. Para 3,5. Sim, já estamos quase terminando. E acontece que, tendo comprado por 4, tendo investido 2, não estamos enganando o mercado ao fazer parecer que este é algum tipo de carro. Não está quebrado, não. Está completamente pintado. Isso não existe. É que uma pessoa recebe da classe 223, não da 9.511, Ah, para 8. E seria como se nós dois ganhássemos dinheiro. Bem, não é tão limpo assim, porque o dinheiro do cartão de crédito também cobra uma taxa. Bom, nós até ganhamos 1,5 lá. não crédito, mas investidor. Bem, investidores. Sim. Ou seja, em termos económicos, é um país de 2 estrelas. Bem, mais os impostos e tudo mais. Mas ainda assim, continua havendo uma boa renda. Escuta, na minha opinião, aqui vem até mim vários empreendedores diferentes. Negócios com apartamentos, com imóveis. O interessante dessa história é que você compra, tipo, metros quadrados, algo assim realmente fundamental. O ciclo da negociação é muito mais longo, diferente daqui, por exemplo. Com carros, basicamente, é a mesma coisa. Você compra, tipo, um pedaço de alguma coisa, sabe? Tipo, um pedaço de metal, por exemplo. É isso. Mas o ciclo da negociação é muito mais rápido. Eu mesmo já entrei uma vez como investidor. Agora, a negociação está indo bem. Se eu gostar, eu entro uma segunda vez, por exemplo, talvez uma terceira, quarta vez, e ainda trago mais gente comigo. Eu para você, Eu vou te dizer uma coisa assim, sabe? Que eu realmente sinto que mas vou pedir uma porcentagem deles. os investidores que se juntaram, eles realmente, no começo, eles ficaram meio nervosos. Mas agora, sabe, eu só liguei para eles. Eles já estavam prontos, como se já tivessem separado esse dinheiro. Eles já sacaram o dinheiro em espécie, né? Tipo, não precisam mais pagar aqueles 4,5%, certo? Sim. Olha, o que eu posso dizer, pessoal, a gente ficou praticamente uma hora nesse mesmo fluxo, né, de entrevista, e hoje tivemos como convidado Andrei Pavlov, empresário, empreendedor, atleta, que renasceu
renascer uma vez, certo? E o jeito que ele anda de bicicleta, pessoal, é simplesmente incrível. Talvez no final, Bem, eu pilotei uma Yamaha R1 por 15 anos. Eu estava dirigindo lá atrás, tipo a 300. Bem, agora eu penso comigo mesmo, não é que eu não permita isso. Comprei este mais para fins turísticos. Motocicleta, mas bem, ninhada 200. BMW K1200R. Quer dizer, bem, eu não comprei agora. Já dirijo esse carro há uns 6 ou 7 anos. E eu nem sei para o que mudar. Ou seja, é uma motocicleta tão única e incrível que lembra muito as Naked e Street. Ele, na verdade, até mesmo acelera até 100 km por hora mais rápido que a R1. Depois dos 100, sim, especialmente depois dos 200, aí já começa a perder força. Ou seja, se na R1 você faz literalmente algumas manobras, já chega a 270. Ou seja, bater 270 na Yamaha R1. Você não sente diferença na aceleração ali. Ou seja, não há nenhuma queda, seja de 0 a 50, de 50 a 100 ou de 200 a 270. A dinâmica é igual, simplesmente como Um trem elétrico. esses 30 a mais você já sente. A resistência do ar na 1200R é uma história mais confortável até os 200. Você continua acelerando e não há diferença depois dos 200, 280, ele vai embora. Mas já depois dos 260, 250, na verdade, depois dos 240, é muito difícil conseguir esses 40 a mais. E eu, na verdade, antes vivia totalmente nessa mesma lógica. Ou seja, M6, você pega 270, acelera até 650, aí coloca Estrelka 260, R1, 300. Ali 270. Quando cheguei numa empresa e expliquei, as pessoas não entenderam nada. Eram umas 160 pessoas. Ou seja, antigamente não havia câmeras. Dava para ser totalmente fora da lei ao máximo. Enfim, pessoal, se for sobre carros, é com o Andrei Pavlov? Sim. Os links estarão na descrição deste vídeo. Assim que eu voltar do Brasil, com certeza vou pegar alguma coisa, acho que bem interessante. Aliás, acho que vocês já podem até ter montado uma concessionária até lá. Na verdade, temos uma meta dos investidores de vender 30 carros por mês, aqueles que estão em estoque, que compramos para restaurar ou conseguimos boas opções em frotas. Ou seja, essa é a tarefa deles. Agora, pessoalmente, vendi 46 carros em 4 meses. Nosso ticket médio é de 5.200. 5 milhões e 200. Então temos Range Rovers. Deixe-me contar um caso para que as pessoas entendam quais são as economias. Autobiografia do Range Rover. 22º ano. Tinha 30 mil quilómetros rodados só por um instante. Vendas? 22º ano. Sim, na época da venda, o mercado começou em 19.500. Então, 19.500, 20, 21. Isso é realmente incrível. Aquela pessoa levou de nós por 16 reais. Ou seja, 4 milhões mais barato, né? 4 milhões mais barato. E vocês também, pessoal. Conseguiram ganhar aqui, ou seja, é realmente um ótimo caso. Então, digamos que fosse um Audi Q8 de 2024 com 16 mil quilómetros rodados, em perfeitas condições. 10. O que é exatamente isso? Ou seja, foi vendido por 11 milhões, enquanto o valor de mercado era de 13 milhões, pelo menos na época da venda. Então, esse Q7 foi para uma pessoa por 9.700 especificamente, enquanto o valor de mercado era, 2.700 a mais. ou seja, uma diferença de 2.700 a mais. Ou seja, é mais ou menos esse tipo de economia, especialmente em carros premium. Façam um site com sistema de indicação e vocês terão ainda mais clientes. Eu realmente participaria disso com prazer. Pronto, ótimo. Obrigado por ter vindo.